Boa noite, meus irmãos, paz do Senhor Jesus. Estamos aqui com mais uma live de momento rema, né? Momento de palavra. E hoje eu vou estar trazendo aqui uma palavra temática, né? Para que a gente venha meditar um pouco com o tema de quem é Jesus para você. Hoje a gente vai meditar um pouco na pessoa do Senhor Jesus, em quem é Ele para você, né? Enquanto eu espero um pouquinho aqui para alguns irmãos entrar na live, eu quero já estar deixando o pedido também de quem está assistindo essa live aqui, compartilhe com pelo menos umas 3 pessoas, deixe um like também, deixa a curtida para o Instagram estar divulgando, e vai no nosso canal também, que eu vou estar postando também esse vídeo lá no canal. Nos ajude, dá uma força pro canal, vai lá, assiste nossos vídeos, deixa curtida, deixa comentário lá o que vocês acharam do vídeo e tal, onde pode deixar crítica também, que a gente tem a tendência a melhorar, né, sendo criticado. Pode dar uma força, irmãos, para que o nosso canal venha a crescer, viu? E o texto de hoje que a gente vai estar estudando está em João capítulo 17, do versículo 1 ao 7, irmãos. 1 ao 5, na verdade. João capítulo 17, do 1 ao 5. E vai dizer assim, ó, irmãos. João 17. Jesus falou assim, e levantando seus olhos aos céus, disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto a ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Só até aqui, irmãos. E a pergunta é, irmãos, quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Quem é Ele? Qual é a sua concepção de Jesus? Porque nos dias atuais, em que a gente vive, né? Não só nos dias atuais, um pouco antigamente também, tinha Jesus e tem, né, para todos os gostos. Tem Jesus para todos os gostos. Tem Jesus que é só amor. Hoje em dia a gente vê Jesus que é só amor. Tem Jesus que é amuleto de fé. Tem Jesus que não liga para que a casa do Deus está bagunçada ou não. Tem Jesus que é apenas um profeta. Tem Jesus que é aquele amiguinho que a pessoa conversa na base da gíria e do palavrão e tudo. Chama Jesus de mano, de isso, de aquilo. Tem Jesus que eu mando e ele tem que obedecer. Tem Jesus que é assim hoje em dia. Tem Jesus que eu peço e é a obrigação dele me dar. Tem Jesus também hoje em dia que é apenas um psicólogo. Só tá ali para eu desabafar com ele e pronto, acabou. Simplesmente isso. E o verdadeiro Jesus, o da Bíblia, é totalmente diferente desses Jesus que eu falei, né? E hoje a gente vai dar uma meditada no verdadeiro Jesus da Bíblia, né? E com essa introdução, eu separei 3 pontos para a gente pensar um pouco, né? Sobre quem é Jesus para você, né? E o primeiro ponto é o Jesus do mundo e o que ele oferece. O Jesus do mundo e o que ele oferece. Essa passagem aqui, meus irmãos, já está chegando no final do ministério do Senhor Jesus, né? Terreno, no ministério da primeira vinda dele aqui na terra, já estava no final aqui. E aqui ele vem fazendo umas orações, né? Ele vem apresentando, falando do Espírito Santo, falando da promessa do Espírito Santo. Ele vem falando que a videira e os discípulos eram os ramos e tal. Ele vem falando o preço do discipulado, o que ia acontecer com eles e tal, e o que o Consolador ia fazer com eles, consolando eles, que é o Espírito Santo, né? Aí aqui a gente vê o Senhor Jesus falando um capítulo antes, né? Para fazer uma oração em nome dele, tudo que pedir em nome dele vai ser feito de acordo com a vontade do Pai, né?
E depois a gente vê aqui o Senhor Jesus falando que para que Deus venha glorificar ele com aquela glória que tinha com ele desde antes da fundação do mundo, né? E a gente vê ele falando que concluiu a jornada dele ali naquele momento. Naquele momento ele fez tudo que Deus falou para que ele viesse fazer. E ele estava meio que consumando já a obra, aquele trabalho para ir direto para a cruz, né? E antes da cruz a gente se depara com essa fala que o Senhor Jesus falou nesses 5 versículos, né? Que ele vem falando que é chegada a hora dele, ou seja, ele já ia ir para a cruz. Ele veio falando que Deus deu a ele todo o poder sobre toda a carne e para dar a vida eterna, aquele que ele deu, né, para ele. E vinha falando sobre glorificar ele com aquela glória que ele tinha desde antes que o mundo existisse, né? E a reflexão, irmãos, com essa passagem é quem é Jesus para você. Esse primeiro ponto a gente vai falar do Jesus do mundo, que o pessoal tem a mania de inventar, né? É antiga essa mania de inventar. Aí o pessoal inventa crenças, inventa costumes, inventa deuses também. Antigamente era assim. O pessoal, os povos de Israel sempre viam adorando outros deuses que os ímpios inventaram e tal. Eles também inventaram deuses e tal. E crenças, irmãos. Tem umas crenças que a gente vê até no dia de hoje, que é muito forte essas crenças. Tipo a crença de passar embaixo da escada dá azar. Quem nunca estava na calçada e viu uma escada, alguém arrumando, e não passou por lá porque ouviu de alguém falando que se passasse lá, dava azar. O balde de tinta ia cair na cabeça, ou alguma coisa ia cair e tal. E tem a crença do sal afasta espíritos, então, sal afasta espíritos malignos ou maus espíritos e tal. Aí a pessoa pega, gira a cama com sal, coloca sal em volta da cama inteira, coloca sal na janela, nas portas, para que não venha nada de ruim entrar lá. Tem aquela crença de que pisar na calçada trincada, a mãe quebra a espinha. Essa crença eu vi num seriado, que era Todo Mundo Odeia o Chris. Eu vi essa crença lá. E tem gente que acredita na vida real, tem gente que acredita nisso, que se pisar na calçada trincada, vai quebrar a espinha da mãe. Tem aquela crença de que assobiar à noite vai atrair coisa ruim para dentro da sua casa. Outros mais antigos, do tempo da roça, falava que se assobiar dentro de casa vai atrair cobra para dentro de casa. Eu acredito que isso era a mãe que queria que o filho ficasse quieto. Aí o filho não ficava, e era noite, e aí falava, ó, se você ficar assobiando dentro de casa, porque quando a gente aprende a assobiar, a gente é chato, vou falar por mim. Eu quando eu aprendi a assobiar, eu ficava o tempo todo assobiando, com os dedos na boca também, normal, eu assobiava o tempo todo. Então, para minha mãe fazer eu parar com isso, que era noite, todo mundo queria dormir, aí falava, assobiar dentro de casa chama coisa ruim. E tem aquela crença também que o pessoal fala que o mal entra pelo umbigo. Essa aqui eu não sei de onde tiraram isso, mas tem gente que acredita que o mal entra pelo umbigo. Tem aquela crença que fala que se quebrar o espelho, 7 anos de azar. Espelho quebrado, 7 anos de azar. Tem aqueles costumes também que as pessoas têm de fazer o sinal da cruz, passa por uma encruzilhada, faz sinal da cruz. Passa na frente de uma igreja católica, faz sinal da cruz. Tem aquelas crenças de não bater palma na igreja também, aqueles costumes, na verdade, né, não é crença, fazer o costume de bater palma ou não na igreja e tal. Isso é costumes, irmãos. E essa mania de inventar essas coisas pegou e pega até hoje. Até hoje, porque além de os pessoal inventar crenças e costumes e deuses, eles acabam inventando Jesuses. Por causa que, tipo assim, os deuses a gente vê, o Thor, Deus, o Zeus, Hades, os deuses da mitologia aí, é tudo inventado, é tudo coisa inventada. E com esse costume de inventar, inventam Jesus hoje em dia. Hoje tem Jesus para todo gosto, irmão. Tem Jesus para todo gosto. Tem Jesus que é só amor e não é justiça. Hoje em dia tem Jesus que é assim, que é da cabeça das pessoas. Tem Jesus que participa dos comércios na casa de Deus, ou seja, Jesus só vai fazer o Pix, só vai fazer o milagre se fizer o Pix. Tem Jesus que é assim hoje em dia. A pessoa acredita que ele participa do comércio. A toalhinha ungida tem que pagar tanto. Senão, Deus não vai limpar o seu nome, não sei o quê. Então tem que pagar o dinheiro. Tem Jesus que participa desses comércios hoje em dia. Tem Jesus que aceita você sem precisar de renúncia.
venha como está e continue como está. Pode vir aqui do jeito que você está, matando, roubando, se prostituindo. Pode vir e continuar assim que tá tudo certo. Tem Jesus que é assim hoje em dia. Tem Jesus que não liga para o que você faz ou deixa de fazer. Não importa. Pode ficar na prostituição, pode continuar falando palavrão, pode continuar falando mal do irmão, brigando na rua, pode continuar assim, que eu não ligo. Tem Jesus que é assim hoje em dia. Tem Jesus que não tem todo o poder além da medicina, ou seja, uma dor de cabeça, a pessoa acredita que ele pode curar. Eu tô com dor de cabeça, ora por mim e tal, Jesus vai me curar. Mas agora, um câncer, Jesus não pode curar. Não, é impossível, o médico falou que não tem como, não dá, não tem cura e tal. Então tem Jesus hoje que não tem o poder acima, além da medicina. E tem Jesus também que bate palma para a carnalidade do mundo. Ou seja, o cara tem um exemplo, o cara canta funk ostentação, que fala de prostituição, que fala de bebedice, fala de imoralidade sexual e tal, alguns sertanejos que faz apologia à tristeza, à bebedeira e tal, pagode também com letras de apologia ao pecado e tal, e aí o cara tá lá, muitos seguidores, tá no show dele lá e fala, eu agradeço a Deus, agradeço a Jesus por ter me colocado até aqui. Pera aí, Jesus colocar ele até ali, Jesus bater palma para aquilo que eles cantam que Deus abomina. Eles acham que Jesus está lá assim no trono, batendo palma para eles. Então tem Jesus que bate palma para a carnalidade hoje em dia. E esse Jesus, meus irmãos, só tem a oferecer a condenação eterna. Esse Jesus só tem a oferecer a condenação eterna. Porque um Jesus que bate palma para a carnalidade não é o Jesus da Bíblia, não. Não é o Jesus da Bíblia. Um Jesus que é só amor e não é justiça. Não é o Jesus da Bíblia. Um Jesus que não cura tudo. Ah, dor de cabeça eu curo. Agora um câncer eu não consigo curar. Não é o Jesus da Bíblia. Um Jesus que não protege. Não é o Jesus da Bíblia. Um Jesus que só opera milagre através de Pix. Não é o Jesus da Bíblia mesmo. Não é. Esse não é o Jesus da Bíblia. E sim, esse é o Deus desse século que cegou o entendimento dos incrédulos para que não conheçam o evangelho de Jesus, que é luz e é a imagem de Deus. 2 Coríntios, capítulo 4, no versículo 4. E sim, esse é o diabo, e não o Senhor Jesus da Bíblia. Segundo ponto, o Jesus da Bíblia e o que ele oferece. O Jesus da Bíblia e o que ele oferece. O Jesus da Bíblia, ele chama para negar a si mesmo, renunciar. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. O Jesus da Bíblia chama para renunciar e viver para Ele. O Jesus da Bíblia, ele não passa a mão na cabeça de pecadores. Não passa a mão na cabeça de pecadores. E na palavra dele vai dizer assim, em Apocalipse capítulo 2, do versículo 14 ao 16, vai dizer assim, bem-aventurado aqueles que guardam seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras, qualquer que ame, comete a mentira. Assim diz a palavra do Senhor. Ou seja, o Jesus da Bíblia é aquele que não passa a mão na cabeça de pecadores. É aquele que não alivia o pecado. É aquele que não fala para você vir como está e continuar como está. Ele cura as piores das enfermidades. O câncer para Jesus é fichinha. Na Bíblia a gente encontra ele curando cegos de nascença. Curando cegos que a medicina não poderia fazer nada. A gente vê ele curando a moça do fluxo de sangue que já estava 12 anos com aquela enfermidade, gastou todo o dinheiro na medicina e a medicina não conseguiu resolver. E apenas um toque dela no Senhor Jesus, ela foi curada. Esse é o Jesus da Bíblia. O Jesus da Bíblia, ele não aprova comércio na casa de Deus, ele já chega virando a mesa, ele chega jogando fora os mercadores como ele fez lá no templo. Ele chegou virando a mesa, desaprovando aquelas práticas de comércio na casa de Deus que a gente vê hoje em dia. O Jesus da Bíblia,
ele tem o poder sobre todas as carnes, como ele mesmo disse aqui nesse texto que a gente leu. Ele tem o poder de dar a vida eterna e a condenação eterna. E ele se importa com o que você faz ou deixa de fazer, porque dependendo do que você fazer, você pode parar no inferno para sempre. Então, Jesus da Bíblia, ele se importa com o que você faz. Ele é o Jesus da Bíblia, irmãos. E se você serve ele, se você serve esse Jesus da Bíblia, pode passar embaixo da escada tranquilo, que não vai cair balde de tinta em você, a escada não vai cair em você, a não ser se o cara que está em cima da escada não posicionou ela certa. Então pode passar embaixo da escada tranquilo, pode assoviar à noite, não precisa ficar se benzendo ou fazendo o sinal da cruz, porque ele é o suficiente. Esse é o Jesus da Bíblia, irmãos. E esse é o Jesus da Bíblia. O que ele tem a oferecer é a vida eterna. Então siga o Jesus da Bíblia. Terceiro ponto para finalizar, irmãos. Terceiro ponto. A profundidade do Jesus da Bíblia. A profundidade do Jesus da Bíblia. Irmãos, João capítulo 1, do versículo 1 ao 3, vai dizer assim, ó: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Sabe aquele haja luz? Então, ele estava lá. Simplesmente ele criou todas as coisas. Esse é o Jesus da Bíblia. Esse é o Jesus da Bíblia. Ele participou do haja luz. Ele participou na criação da existência humana e do universo. Esse é o Jesus da Bíblia, irmãos. Sabe aquele façamos o homem a nossa imagem e conforme a nossa semelhança? Ele estava lá. Foi ele que fez a humanidade, ou seja, o Senhor Jesus, o da Bíblia, ele simplesmente criou o universo e criou os seres humanos juntamente com o Pai. Sabe aquele caminho que leva para o céu? Aquela entrada, o caminho que leva para o céu. O que faz eu chegar no céu, no paraíso, que o ser humano tanto anseia e tanto deseja. Sabe esse caminho? É ele, é o Jesus da Bíblia. Sabe a porta de entrada do céu? É ele, é o Jesus da Bíblia. Ele sabe aquela solução para resolver todo o problema da humanidade que político A ou B, político de esquerda, de direita, de frente, de trás, sei lá o que. Sabe o problema que eles não conseguem resolver? Ele resolve. O Jesus da Bíblia resolve. Ele é aquele que desceu do céu e veio vencer o mundo por nós, mesmo a gente sem conseguir, mesmo a gente sem merecer, ele fez isso. Esse é o Jesus da Bíblia. E o que ele tem a oferecer é a vida eterna. Então siga o Jesus da Bíblia, porque é esse que a gente tem que seguir, é esse que a gente tem que caminhar, é esse que a gente tem que levantar a mão e aceitar e falar: eu sirvo ao Jesus da Bíblia e não o Jesus do mundo. Amém, irmãos? E toda a honra, toda a glória seja dada a ele. Toda a honra, toda a glória seja dada a ele, ao Senhor Jesus, o da Bíblia. E para concluir, irmãos, Deus ele não pode voltar atrás com a sua palavra. Não pode voltar. Quando Deus fala uma coisa, ele não volta atrás. Quando ele determina alguma coisa, ele não volta atrás. E a ordem, antigamente, Gênesis capítulo 2, versículo 16 ao 17, a ordem era: come qualquer fruto, menos o da árvore do conhecimento do bem e do mal. Come qualquer um, menos aquele. Porque se comer aquele, você morre. Essa foi a ordem que Deus deixou para o homem. Se comer aquele, você morre. Então o homem veio, comeu, pagou o preço e tal. Vocês já devem conhecer a história. Pagou o preço, toda a humanidade pagou por causa disso e tal. E a ordem era: comeu aquele fruto, morreu. Se comer, vai morrer. Se comer, já era. E então Deus ele teve que bolar um plano. Teve que fazer um plano de salvação, que era o único jeito de Deus poder salvar a humanidade. Por causa que a ordem era: comeu, morreu. A ordem era: comeu, morreu. E o único jeito, não tinha outro jeito. O único jeito era esse: mandar o próprio filho dele vir morrer por aqueles que merecem a morte, que era eu e você. Jesus teve que vir aqui morrer por mim e por você.
E depois disso daí, da morte dele, a ordem agora é, irmãos, creia no Senhor Jesus e serão salvos tu e tua casa. Creia no Senhor Jesus, reconheça o Senhor Jesus como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem ele enviou. Irmãos, a ordem agora é: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga a Jesus, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele tem o poder para te dar a vida eterna e para dar a condenação eterna. Somente ele pode dar a vida eterna, somente ele pode fazer a condenação eterna. Somente ele pode levar até o Pai, somente ele pode levar até o paraíso. Então não tem como. E esse é o Jesus da Bíblia. E no final, no dia do juízo, a gente vamos estar frente a frente com o Jesus da Bíblia, com esse Jesus que eu falei aqui agora. E se for porque se você segue o Jesus faz tudo, aquele que eu falei no começo, pode ter certeza que esse Jesus aqui, o da Bíblia vai falar assim: apartai-vos de mim, malditos que praticam a iniquidade, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Mas se você segue o Jesus da Bíblia, ele vai dizer assim: vinde benditos de meu Pai, e possui por herança o reino que vos está preparado desde antes da fundação do mundo. E esse reino está preparado para aqueles que seguem o Jesus da Bíblia e não o Jesus mundano. Então fique com essa reflexão. Marque ponto a ponto no caderno tudo que eu falei aqui e analisa qual o Jesus que você crê. Se é nesse da Bíblia ou se é no Jesus do mundo. Porque o Jesus do mundo vai te levar para a condenação. E o Jesus da Bíblia vai te levar para o conforto eterno, para a paz eterna, para o paraíso eterno. Amém? E já quero agradecer a todos vocês que ficou até o final dessa live. Curte, comenta o que achou e compartilhe com o máximo de pessoas que puder. Vá no nosso canal no YouTube através da palavra. Siga o nosso canal, assista nossos vídeos, compartilhe nossos vídeos, ajude o nosso canal a crescer, para a honra e glória do nosso Senhor. Amém? A paz do Senhor a todos e uma boa noite.